É, Hoje, dia 4 de junho de 2021, sexta-feira, eu vou dar boa noite, porque alguns companheiros chegaram agora, há pouco tempo, e eu ainda não tinha dado boa noite para esses companheiros. Então, boa noite a todos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, e nesse horário das 18h15, nós vamos fazer o estudo dessa obra aqui. Palavras e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel. Então, esse companheiro chamado, o bandeirante do Espiritismo. E nós estamos estudando essa obra em dois momentos. Parábolas de Jesus, na sexta-feira, nesse horário, 18h15. E os ensinos de Jesus, que está na segunda parte dessa obra, às quintas-feiras, também por volta de 18h15. Então, assim, nós estamos estudando a obra toda, mas em dias diferentes. A primeira parte, as parábolas, sexta, e a segunda parte, os ensinos de Jesus, na quinta-feira, né? E com certeza, meus amigos, é de uma riqueza fantástica. Nós estamos aqui ainda, iniciamos o preâmbulo, já lemos as epístolas de Jesus e iniciamos o preâmbulo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse preâmbulo, tá bom? Eu antes vou dizer... quem quiser, que tem pessoas que gostam de ter algum livro que eu vou ler aqui, né? A Gênese, eu vou fazer uma citação no livro A Gênese, quem quiser pegar. O livro também, Caminho, Verdade e Vida, dos Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, eu também vou dar uma olhadinha. A Bíblia também, quem quiser deixar a Bíblia, eu tenho até que pegar, a minha está aqui. A Bíblia também, o Novo Testamento, né? Tem um livro também, mas esse outro do Martins Peral já não é tanto. Então, deixando esses livros aí, né, nós poderemos participar do estudo, né? Caminho, Verdade e Vida, a Gênese e o Novo Testamento. Então vamos... Eu sempre gosto de falar, porque a pessoa às vezes tem a obra e quer acompanhar a leitura. Bem, vamos lá no nosso texto. Eu vou ver aqui, contar os parágrafos do preâmbulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu não me engano, é o 15º parágrafo do preâmbulo, tá? 15º parágrafo do preâmbulo. Então, vamos lá. O 15º parágrafo, todo mundo já se encontrou aí? Começa assim: a verdadeira religião, tá? 15º parágrafo do preâmbulo. A verdadeira religião, achou, Aninha? O meu é página 21, não sei o de vocês. É no preâmbulo, não é na introdução, não. É no preâmbulo. A verdadeira religião desperta altas aspirações e torna-se um liame, quer dizer, um laço entre as almas e Deus. Por isso, então, olha só, a religião, por isso que fala do religare. Religião vem de religare, porque a verdadeira religião desperta altas aspirações e torna-se um liame, uma ligação entre as almas e Deus. Por isso, não pode deixar de ter caráter permanente no tempo e fora do tempo, no espaço e fora do espaço. Claro, se a religião, né, a verdadeira religião, ela se torna uma ligação entre as almas e Deus, ela tem que ter caráter permanente. Deus não é eterno? Nós não somos imortais? Então ela tem que ter, a verdadeira religião, um caráter permanente. Ela não pode ser temporária.
Então quer dizer que se ela for temporária, a religião, há esse laço entre o homem e Deus vai ter um tempo, depois ele acaba? Ué, mas Deus é eterno. Deus é eterno. Então ele é um laço que torna-se, né, um liame, uma ligação entre as almas e Deus. E por isso, ela não pode deixar de ter um caráter permanente. Ela tem que ter um caráter permanente no tempo e fora do tempo, pela eternidade, no espaço e fora do espaço. Por isso que as pessoas dizem que quando você desencarna no plano espiritual, não existe o catolicismo para os espíritos conscientes e elevados. Não tem espírita, não tem católico, não tem evangélico, tem religioso. E não tem essa separação no plano espiritual. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Não tem. Só tem a verdadeira religião. Nós somos espíritas, católicos, evangélicos na Terra. Na Terra. Entendeu? Na Terra. Mas no plano espiritual, nós temos a verdadeira religião, que é a religião coletiva, holística, a única religião. É o amor. A nossa religião é o amor. Por isso que ela é a verdadeira religião. Ela desperta altas aspirações e torna-se um liame entre as almas. E Deus, entre as almas e Deus. Por isso não pode deixar de ter caráter permanente. No tempo e fora do tempo. No espaço e fora do espaço. Como explicar, né? Como explicar a permanência da religião nos reinos de Plutão? Que reino de Plutão é esse? Aí eu trouxe aqui. Plutão, na mitologia, também era chamado de Hades. H-A-D-E-S. Hades, tá? Um deus grego. Então, ele tinha dois nomes. Hades, com H, H-A-D-E-S, ou Plutão. Hades é o deus grego do submundo. Só de falar do submundo já sabe que a coisa não era boa, não era legal. Né? Submundo não era um paraíso. Então, Hades é o deus grego do submundo, do reino dos mortos, e na mitologia romana ele é chamado de Plutão. Então, na Grécia ele é chamado de Hades. Pelos romanos ele é chamado de Plutão. Também é chamado de deus da riqueza, porque possui todos os metais preciosos do planeta. Os metais não estão na Terra? Então, se ele é dono, se ele é o rei do submundo, que fica debaixo da terra, ele é o rei de todas essas riquezas. Reside e governa o lugar mais sombrio da terra. Aí a gente começa a entender aquela história de trevas. Percebeu? De onde vêm esses nomes? As trevas interiores, inferiores. O pessoal não fala assim? Ele foi para as trevas inferiores. Porque o pessoal ainda traz essa coisa dessas mitologias. Porque ele é o deus do submundo. E lá não tem refresco. Aí o pessoal fala, as trevas inferiores, tem muita dor. Porque aí o pessoal vai buscando essas reminiscências. Reside e governa o lugar mais sombrio da terra, para onde vão as almas dos mortos. Dono de uma personalidade impiedosa, Hades ou Plutão era repugnante, ele era feio, né? Ele é descrito como um deus feio, insensível, monstruoso, e poucos tinham coragem de pronunciar seu nome. Assim, na mitologia grega, ele é considerado o mais temido dos deuses. É considerado o mais temido dos deuses. Muito cruel, aquele que impunha castigos terríveis. Então, ele diz aqui, ó, como explicar a permanência da religião, essa verdadeira religião, nos reinos de Plutão?
nos submundos, né? Esses submundos tradicionais que as mitologias consagraram. Como explicar a permanência da religião nos reinos de Plutão, onde as almas dissuadidas de toda misericórdia, não é assim que nós aprendemos que o inferno era, que quem cometia algum crime ia para o inferno perpétuo, para o caldeirão, e de lá não podia sair? Nós não aprendemos isso sobre a eternidade das penas? Foi isso que as religiões tradicionais ensinavam. Quem for bonzinho vai para o paraíso. Opa, espera um instantinho que eu vou ter que ligar minha bateria aqui do meu computador, que eu esqueci. Então, a religião tradicional ensinava isso. Quem é bonzinho vai para o céu. Vai ficar eternamente tocando harpa lá e voando com os anjinhos. Quem foi mal vai para o inferno, vai queimar no caldeirão, no mármore do inferno, porque o pessoal lá do Oriente fala do mármore do inferno, né? E de lá não sai mais. De lá não sai mais. Tem que ir aqui. Como explicar a permanência da religião nos reinos de Plutão, onde as almas que para lá vão estão dissuadidas, não têm direito a nenhuma misericórdia, sem mais esperança de salvação? Permanecem no sofrimento mais atroz, em meio a dores e lamentações, choros e gemidos. Dá para você imaginar... Tem que sair um pouquinho, estão me chamando aqui. Tá? Tudo bem. Dá para você imaginar a verdadeira religião num lugar desse? Claro que não. Porque a verdadeira religião não é a religião do amor? E num lugar desse, o que não tem é amor. Não é? Não tem amor. Então você não pode ter a verdadeira religião aí. Ué, mas não era isso que a religião ensinava? Céu e inferno? As religiões tradicionais ensinavam isso. E tem um detalhe: os espíritas também têm o seu inferno, que são as trevas. Os espíritos maus vão para as trevas. Vão para o vale dos suicidas. O que é isso? Trevas e vale dos suicidas. Não é o submundo aonde governa Plutão ou Hades? É. Quando a gente fala em trevas, os espíritos maus vão para as trevas, a gente está falando que esses espíritos vão viver lá. É um lugar específico, olha a cabeça nossa, que tem... A gente acredita que existe um lugar no reino, no plano espiritual, que circunscrito, que é as trevas, que é o Vale dos Suicidas. Para o católico, esse mesmo lugar chama inferno. Para o espírita, só muda de nome. Tira inferno, porque vão pensar que a gente está copiando o católico. Então vamos botar treva. Mas é o mesmo lugar. Percebeu? É o mesmo lugar. E umbral é o inferno melhorado. É o inferno melhorado. Tá? É o que o católico chama de... Tem um outro nome que me fugiu agora a palavra. É o inferno melhorado. Gente... Purgatório. Purgatório. O purgatório é umbral. Porque se o católico tem purgatório e inferno. Purgatório é o povo que dá para depois voltar, subir. O cara tá com probleminha, fica um tempo no purgatório, depois paga umas missas num negócio desse, depois ele sobe. Umbral também é o purgatório, não é treva. Tanto que tem gente que diz assim, quando eu morrer eu quero ir para o umbral. Eu prefiro ir para o umbral do que para a treva. A pessoa diz isso. Porque o umbral
É o purgatório, gente. É o purgatório. Treva não, treva é o inferno. Isso é verdadeira religião? Não. Vale dos suicidas? Não. Tudo isso é faixa vibracional. Já estudamos isso. O cara não precisa morrer para estar no, entre aspas, inferno. Não precisa, bota encarnado. É um estado de espírito. Entendeu? Onde é uma faixa vibratória onde nós nos encontramos. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na nossa mente. Então ele diz aqui: existe verdadeira religião no inferno, no purgatório, no umbral, nas trevas do Vale dos Suicidas? Claro que não. Claro que não. São lugares de penas eternas. E ele diz aqui, ó, a religião cuja insígnia é o amor. Olha aí. A religião cuja insígnia é aquilo que a gente carrega no peito, lembra? Você carrega no peito? A religião cuja insígnia é o amor demonstra atributos divinos de bondade, de misericórdia, de sabedoria. Portanto, não pode sancionar, não pode aprovar, não pode estabelecer as concepções absurdas e ilusórias com que pretendem apresentá-la àqueles que se adstringem aos dogmas de concílios, às resoluções de uma maioria ocasional. Então, eles aqui, essa religião, a verdadeira religião, cuja insígnia é o amor, demonstra atributos de bondade, misericórdia, compaixão, de sabedoria. Portanto, não pode sancionar, não pode concordar, não pode apoiar as ideias absurdas. Concepções são ideias, né, absurdas, teorias absurdas, ilusórias, com que pretendem apresentá-las àqueles que se adstringem, né, que se intitulam, né, que estão, ou melhor, aqueles que estão presos, circunscritos aos dogmas, presos aos dogmas de concílios, porque lá do concílio, teve um concílio lá em 1400 e pouco que decretou que o Papa era infalível. Então, a partir daí, todo mundo tem que acreditar que o Papa, um homem comum, é infalível. Tá? As resoluções de uma maioria ocasional, cujos artigos de fé constituem, né, ou melhor, a antítese se opõe à da revelação do Sinai, que nós sabemos qual é, os 10 mandamentos, da revelação messiânica, que é a segunda revelação, que é a revelação de Jesus, e da revelação espírita, que é a terceira revelação. Então, olha o que o Caibar coloca aqui, é maravilhoso isso, né? A verdadeira religião é o amor, demonstra atributos de bondade, misericórdia, sabedoria. Portanto, ela não pode concordar com essas concepções absurdas de penas eternas, de castigos terríveis, com que aqueles que estão presos a esses dogmas, né, que estabelecidos nesses concílios religiosos pregam, como, por exemplo, das penas eternas. E tudo isso vai de contra, se opõe, tá? Se opõe à revelação, à primeira revelação, que é a revelação do Sinai. A primeira revelação não foi a de Moisés? Isso também se opõe à segunda revelação, que é a de Jesus, que é a revelação messiânica. E se opõe à terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, essas ideias de castigos eternos, esses dogmas de castigo, céu, submundo, treva, purgatório, isso tudo é contrário ao que Moisés trouxe,
Por que de Moisés? Porque ele revelou os 10 mandamentos. Não foi ele que recebeu a primeira revelação? Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás. Se opõe ao ensino de Jesus, que é o Evangelho, a Boa Nova, e se opõe à doutrina dos Espíritos, que é a terceira revelação. Que nós não vamos encontrar nem com Jesus, nem com a terceira revelação, falando sobre essas coisas. E ele diz aqui, exemplificando os ascendentes da verdade, né? Então, que constituem a antítese da revelação do Sinai, messiânica, da revelação espírita, exemplificando os ascendentes da verdade, livre de todas as obliterações humanas, livre de todas as criações, obstáculos que a gente coloca. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, treva, umbral, Vale dos Suicidas, a gente está... Isso não é a verdadeira religião. Isso aí são os resquícios que a gente traz das religiões antigas, que não são verdadeiras religiões, que não eram religiões. A gente ainda traz isso. Então, como eu falei, se você começar a comparar umbral com purgatório, você vai ver que é a mesma coisa. No sentido que as pessoas têm de ser um local no plano espiritual. Treva é um local de preferência debaixo da terra. Quando você começa a circunscrever geograficamente esses locais, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Porque nós já aprendemos que isso aí é uma frequência vibratória em que nós nos colocamos, né? Potencializada pelas afinidades e sintonias que estabelecemos com outros companheiros. Então aí, olha como a coisa, não é? Clareia quando a gente começa a estudar realmente com uma pessoa como Caio Barchuta, que era um profundo estudioso e conhecedor da doutrina. Como ele muda essa concepção nossa. Vamos continuar aqui. De fato, se nos dermos, ele diz aqui, de fato, se nos dermos ao trabalho de recorrer à história religiosa dos povos, em sua feição primitiva, começar a estudar a história religiosa dos povos lá no passado, quer se tratem dos povos do Oriente ou Ocidente, nos convenceremos de que toda essa gente que com seu trabalho e sacrifício preparou o nosso mundo para que nele se estabelecessem grandes empresas, né, grandes realizações e nobres cometimentos, vivia na religião natural. Religião, aliás, revelada em sua forma progressiva, como acontece nos demais ramos do saber humano. Religião baseada na imortalidade, revestida de substanciosos fenômenos demonstrativos da sobrevivência, no mundo além do nosso, daqueles que aqui viveram e que, pelo seu trabalho e sentimento afetivos, constituíram famílias ou, ao menos, se acharam entrelaçados entre si por vínculos de amizade. Então, quando a gente começa a estudar a história da religião dos povos, a gente vai ver que foi uma construção que se fez. Não é para a gente criticar, mas foi uma construção que se foi realizando. E era uma religião praticamente natural, despida também dos dogmas, porque os dogmas vieram depois, né, gente? Os dogmas vieram bem depois. Era uma religião mais natural. E ele diz aqui, e é esse fato que se vem produzindo permanentemente, de geração em geração, e tem servido, tem servido para alimentar nos corações a fé no futuro, a confiança em nossos destinos promissores. E é esse fato que abre clareira a nossa esperança, impulsiona, embora lentamente, o princípio de fraternidade, que nos faz voltar as vistas para o incomensurável, para Deus. Então, eles vieram
abrindo o leque, né? E trazendo essa ligação com Deus. Lembra que os primitivos faziam os cultos aos deuses, né? Eles vieram estabelecendo isso, quase como apresentando Deus para a humanidade. E aí a gente vai vendo. Nós aprendemos isso quando nós estudamos a história do povo hebreu. Nós não vimos isso? Eles falando, quando eles saíram, quando Abraão saiu da Caldeia, da Mesopotâmia, e começa a falar de Deus, apresentar um Deus monogâmico, né? Eles vão começando a apresentar um Deus para uma população, para uma humanidade. E olha esse trabalho de garimpo no início. Muita dificuldade, porque muitos não aceitavam esse Deus, né? Esse Deus único. Então foi aquele trabalho, né? De cuidar da terra, lançar semente, esperar as primeiras sementes germinarem, até os dias de hoje. Então, na realidade, nós devemos muito a esses povos. Porque se não fossem eles, será que nós conheceríamos Deus como nós conhecemos hoje? É claro que não. É claro que não. Então ele diz aqui, excluamos da história todos esses fenômenos supranormais. Vamos tentar apagar todos os fenômenos que a gente ouviu falar, fenômenos mediúnicos que nós ouvimos falar. Excluamos da história todos esses fenômenos supranormais e psíquicos, essas aparições e vozes, esses augúrios. Augúrios são premonições, previsões, essas manifestações variadas, e a religião desaparecerá, porque toda essa fenomenologia, estando dentro da natureza e revelando-se sob o domínio da lei natural, é que dá o caráter divino à religião, sob cujos influxos se produzem os fatos, letras vivas, cartas escritas pelo dedo de Deus. Lembra do festim de Belsazar? Quando apareceu lá numa festa, na parede, escrito, tipo assim, seus dias estão contados, seu reino vai desaparecer. E ele chamou Daniel para interpretar, e Daniel olhou e disse assim, a coisa não é boa não. Naquela noite ele morreu porque Ciro invadiu e tomou o reino dele. Esses fenômenos é que vão impactar a religião. Nós estudamos isso. Essa semana mesmo nós fizemos um estudo falando sobre isso. Como todas as outras manifestações da criação, para que nos instruamos e nos engrandeçamos com as suas lições. Por isso, disse sabiamente o filósofo, a religião não se baseia unicamente na teoria, mas sim na história, na filosofia, nos fatos, tá? A religião não se baseia só na teoria, mas sim na história, na filosofia, nos fatos. Os fatos são o tudo, ele bota até esse tudo entre parênteses, né? Os fatos são o tudo da religião. Como também da ciência e da filosofia. Os fatos são a coisa mais importante da ciência, da filosofia, que é a ciência sem fatos comprovados. Como conceber a química sem a reação probante, que prova os seus princípios? A física sem fenômenos de equilíbrio, atração, etc. A botânica sem as plantas. A zoologia sem os animais. A fisiologia sem o corpo humano. Vamos estudar fisiologia. Como? Não tem corpo. Como é que você vai estudar fisiologia sem o corpo humano? Não tem como. A astronomia sem as estrelas. Eu vou ser um astrônomo, mas eu não tenho me fugiu o nome agora, né, para olhar as estrelas. Como é que faz?
Telescópio. Um telescópio. Como é que eu posso estudar as estrelas pelo desenho no livro? Não dá, né? Os planetas, os cometas, os asteroides. Como estudar astrologia sem os fatos? Sem o objeto principal desse estudo? E ele diz que o objeto, que a religião também tem seus fatos. Assim também, como conceber a religião sem os fatos que lhe servem de arrimo? Arrimo é a sustentação, o amparo, e que vem demonstrar a existência e sobrevivência da alma. O seu progresso, a sua evolução contínua, os seus grandiosos surtos para a sabedoria e o amor. Como estudar religião sem isso? Não dá. Aí nós vamos pegar no livro A Gênese. Deixa eu achar onde está a minha Gênese. Opa, ela estava por aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu achar a minha Gênese, que é tanto livro aqui na minha mesa. Eu estou meio perdida. Eu sei que eu botei ela por aqui. Deixa eu ver se ela está aqui atrás do computador. Engraçado. Ai, meu Deus. São tantos livros que eu não sei. Vocês me dão só um minutinho, gente, para ver se eu acho o meu livro A Gênese. Jesus, ela estava aqui agora. Eu acho que eu estou olhando e não estou vendo. Ah, tá aqui, eu não estou dizendo. Ela está aqui na minha frente. Tem hora que eu olho e não vejo. Ela estava bem ali. Então ele diz aqui, vamos abrir a Gênese na introdução. Procurem aí o 6º parágrafo da Gênese. Sexto parágrafo da introdução. Acharam? Introdução, 6º parágrafo. Diz assim, antes de entrar no assunto, acharam? 6º parágrafo da introdução da Gênese. Introdução à primeira edição, publicada em janeiro de 1868. E é isso mesmo, 6º parágrafo. Diz assim, antes de entrar no assunto, pareceu-nos necessário definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que afastam dela qualquer ideia de misticismo, constituem o primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos que se atenha com seriedade, tá? Com seriedade a esse ponto, porque, de certo modo, ali está o nó da questão. Não obstante, a parte que cabe à atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa pertence aos espíritos, tá? Então, não obstante a parte que cabe à atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa pertence aos espíritos, mas ela não é formada pela opinião pessoal de nenhum deles. A doutrina é e só poderia ser o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. O resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. Esses são os fatos. Aqueles que toda a comunidade dos espíritos superiores concordam. E não a opinião de um homem só, porque, como mesmo disse Kardec, só vale isso, a opinião de um homem. Então, o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. Somente com essa condição, ela pode se dizer a doutrina dos espíritos.
Isso é que os fatos atestam. De outro modo, seria apenas a doutrina de um só Espírito. Tá? De um só Espírito. E só teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância do ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, a condição mesmo de sua existência. De onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada. Na própria Revista Espírita, Kardec vai apresentar várias teorias, mas ele mesmo diz: qual o valor disso? É a opinião de uma pessoa só, porque aquele fato ainda não havia sido consagrado pela ciência. Pela ciência. Então ele diz aqui: cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Essa coletividade concordante de opinião dos espíritos, submetida, além disso, ao critério da lógica, constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela fosse alterada, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião. Então, para que um fato consagrado como verdadeiro da doutrina seja modificado, não basta a vontade de um homem, de um espírito só. É preciso que a universalidade dos espíritos apoie aquela nova teoria. Porque foi assim que a doutrina foi feita. Não pela vontade de um homem só. E que eles, olha só, ainda tem mais, e que eles viessem um dia dizer o contrário do que disseram anteriormente. E que eles viessem dizer: aquilo que nós falamos na época da codificação não é verdadeiro. Mudamos de ideia. Percebeu a situação? Então, considerando que a doutrina, aí ele continua aqui, isso aqui são palavras de Allan Kardec, que quem escreveu essa introdução foi Allan Kardec. Então ele diz aqui, o próprio Kardec diz: considerando que a doutrina tem sua origem no ensinamento dos espíritos e não dos homens encarnados, para que ela desaparecesse, seria preciso que os espíritos deixassem de existir. Esses são os fatos. Percebeu? E aí a gente vê, às vezes, vários companheiros. Essa introdução aqui, recomendo vocês continuarem a ler depois. Ela é maravilhosa. É o texto do codificador. E aí você vê muito companheiro dizendo assim: a doutrina está ultrapassada. Eu e meus colegas, que temos um grupo aqui no Facebook estudando, estamos aqui para mudar algumas coisas. É muita prepotência, né? É muita prepotência. E quantos nós ouvimos isso? Kardec está ultrapassado. Porque parece que foi Kardec que escreveu essa doutrina. Aí o sujeito diz: Kardec está ultrapassado, tem que mudar. Mas Kardec não, a doutrina não foi criação de Kardec. Foram os espíritos. Então, quando você diz que Kardec está ultrapassado, você está dizendo que os espíritos superiores são ultrapassados. E ele, o cidadão, se considera, né, em maiores condições que esses espíritos, que nada mais, nada menos faziam parte da falange do espírito de verdade. Mas isso é detalhe que eles nem devem saber. Que eles nem devem saber. Não é verdade? Eles estão dizendo que Jesus está ultrapassado. E se acreditam
com mais conhecimento que o Mestre Jesus. Então, para alterar alguma coisa aqui, tem que vir do alto e não de baixo. Então, por isso essa introdução é importante. Então, vamos continuar aqui. Encarando sob todos os aspectos os fatos chamados supranormais, que são esses fatos, né, extraordinários, que nós vemos aí. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Né? Então, encarando todos esses fatos aí, os fatos chamados supranormais, metafísicos e metapsíquicos, todos eles são outras tantas pedras fundamentais que sustentam o grande edifício a que nós chamamos religião. Então, quando a gente analisa todos esses fatos, a gente percebe, né, tudo isso aí. Todos esses fatos extraordinários que a gente vê, psicografia, psicofonia, materialização, intercâmbio, os espíritos se comunicando, todos eles são pedras fundamentais que sustentam o edifício chamado religião. Tira tudo isso, não vai existir religião. Quer ver um exemplo? Peguem o Novo Testamento, em Atos, capítulo 16, Novo Testamento, Atos. Peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo, só um minutinho. Capítulo 16, versículos de 9 a 10. Diz assim, é só para mostrar um tipo de fenômeno. Atos 16, Atos fica logo depois, tá, do Evangelho de João. Termina João, começa Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 16, versículo 9 a 10. Diz assim, o chamado para Macedônia. Atravessar, 16, 9. Numa visão, durante a noite, tá? Tornou-se visível para Paulo um varão da Macedônia que estava de pé, rogando-lhe, dizendo, ao atravessar a Macedônia, socorre-nos. E como teve a visão, imediatamente buscou dirigir-se para a Macedônia, concluindo que Deus nos tem chamado para evangelizá-los. Paulo estava viajando, tá? E à noite ele tem uma visão de um jovem macedônico que pede a ele que socorra o povo da Macedônia. E Paulo, imediatamente, ele entende a mensagem e compreende que Deus estava pedindo a ele, Paulo e aos seus companheiros, que fossem para a Macedônia, não para salvar aquele rapaz que está pedindo socorro, mas para salvar o povo da Macedônia do paganismo. Isso, gente, isso aqui é um desses fatos que sustenta a religião. Por isso que ele diz, encarando sob todos os aspectos os fatos chamados supranormais, isso aqui não é um fato supranormal? Paulo teve uma visão de um espírito que mandou uma mensagem para ele. Vai para a Macedônia, porque o povo da Macedônia está precisando ouvir falar de Jesus. Então ele disse aqui, todos esses fatos supranormais, metafísicos, metapsíquicos, todos eles são pedras fundamentais que sustentam o grande edifício religião. Paulo tem uma visão, não é um fenômeno mediúnico, provando que a religião está cheia desses fatos. Se você tirar isso da religião, acaba a religião.
Isso que está dizendo, gente. Percebeu? Ele tem uma visão, a religião está cheia disso. E é isso que sustenta a religião. E ele diz aqui, sejam quais forem os nomes com que os fatos se apresentem. Um diz fenômeno, o outro diz milagre. Sejam quais forem os nomes com que os fatos se apresentem, em suas múltiplas modalidades. O outro fala bênção. Eu tenho uma amiga evangélica que ela tem uma mediunidade, né? Mas ela não fala como eu. Então, quando algo acontece assim, ela diz, bênção do Senhor. Aí o outro diz assim, milagre do Senhor, não foi? O outro fala, é uma graça do Senhor. Então, é o que ele diz aqui. Seja quais forem os nomes com que os fatos se apresentem, em suas múltiplas modalidades, não deixam de ser fenômenos, milagre, bênção, graça, efeitos cuja causa não pode ser outra, senão a alma, princípio inteligente, aqui ele está falando do homem, tá? A alma, princípio inteligente, que está fartamente provado, não podemos mais ter dúvida que existe, né? O espírito atua independentemente do corpo carnal. Aí a gente vai na questão 76 do Livro dos Espíritos. Origem, tá lá, capítulo 1 da parte segunda dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos, com letra maiúscula, são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então ele diz aqui, né? Não importa o nome que você dê. Todos esses fenômenos, efeitos, cuja causa não pode ser outra, senão o espírito. Quem provoca esses fenômenos são os espíritos. Apareceu um para Paulo, na forma de um jovem macedônico. Isso já está fartamente comprovado. Atua independentemente do corpo carnal. Esse jovem macedônico não tinha o corpo carnal, era o espírito, que atuou, independente de ter corpo físico ou não. E aí ele diz aqui, e aí estão os estudos do magnetismo, do hipnotismo, do sonambulismo lúcido, provocados ou espontâneos, que falam bem alto, confirmando o que apenas era um vislumbre à nossa inteligência acanhada. Então, esses fatos hoje estão comprovando o que lá no passado, para a gente, era só um vislumbre. E para muitas pessoas nos dias atuais, ainda é. Porque não são todos que acreditam no intercâmbio dos espíritos, não é verdade? Tem muita gente que não acredita que existam espíritos, que acham que é coisa de gente maluca. E ele diz aqui, cientificamente falando, não há um só fato de caráter inteligente que seja alheio ao domínio do espírito. Ele diz aqui, não existe nenhum fenômeno intelectual, tá, que esteja fora do domínio do espírito. Ou, em outros termos, que não possa ser explicado pelo animismo ou pelo espiritismo. E se for pelo animismo, quem é que realizou o animismo? Foi o gatão? Foi o elefante? Não, foi um espírito encarnado. Então ele diz, não há nenhum fato desse que não possa ser explicado pelo animismo ou pelo espiritismo. E aqui eu quis dar uma paradinha para a gente falar um pouquinho desse animismo, para a gente entender um pouquinho mais, apesar de todos já terem ideia do que seja o animismo,
né? Então, para a gente devagar um pouquinho. Aí eu peguei esse livrinho aqui, ele deve ter sido publicado por volta de 1952, por aí. Da Alma Humana. É um tratado, gente, publicado pela FEB, de Antônio J. Freire. Ele era médico, tá? Médico. Da Alma Humana, é maravilhoso. E aqui ele diz, só trouxe um pedacinho, mas ele vale. O capítulo 1 desse livro chama-se Do Complexo Humano. Tá? Esse livro foi. Esse aqui é a segunda edição, de 1952. A primeira deve ter sido publicada em 45, por aí. Tanto que ele está bem velhinho. Capítulo 1, do Complexo Humano. O livro da Alma Humana, de Antônio J. Freire. Ele era médico. Ele diz assim, no capítulo 1, os fenômenos espíritas, na sua pureza de origem e de ação, são raros. Olha o que ele está dizendo. Que os fenômenos espíritas, na sua pureza de origem e de ação, são raros. Uma boa parte dos fenômenos supranormais, erradamente supostos espíritas, são, de fato, produzidos pelo animismo, devidos exclusivamente às faculdades transcendentes de dissociação e exteriorização da alma humana. Dos encarnados são produções terrestres e não astrais. Trata-se dos vivos e não dos falecidos. Evitem-se, pois, as confusões pelo estudo, reflexão, senso crítico. Então ele diz aqui, isso aqui foi publicado em 1950. Hoje, o estudo está um pouco mais avançado, os médios mais bem preparados, mas ele diz aqui que a maioria dos fenômenos espíritas, ou que nós chamamos de fenômenos espíritas, são fenômenos anímicos. E ele diz aqui, são devido exclusivamente às faculdades transcendentes de dissociação, exteriorização da alma dos encarnados. São produções terrestres e não astrais. Trata-se dos vivos e não dos falecidos. Evitem-se, pois, as confusões pelo estudo. Reflexão, senso crítico. Então ele diz, tem muita gente aí produzindo fenômeno e são fenômenos anímicos e não fenômenos espíritas. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, capítulo 160, chamado O Varão da Macedônia, aquele. Eu vou pegar só um pedacinho, porque é o fato que Paulo, da visão de Paulo, capítulo 160, o Varão da Macedônia, diz assim, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Além dessa, diz assim, ó, não só, eu já peguei o segundo parágrafo, tá? Não só, vou ler o primeiro. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Muitas vezes, nós vivemos movimentos espirituais cujo registro não fica na nossa memória. Ele diz aqui, não só os que demandam o sepulcro, não só os que desencarnam, né? Se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias,
desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Ele está falando do processo anímico. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres, então olha só, mais tarde, no futuro, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Então, ele não critica o processo anímico, ele diz, não, ele tem um valor muito grande. E no futuro, o ser humano vai usar isso melhor. Isso, aliás, aí ele fala, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica. Não, aquele rapaz não era uma figura angélica ou um mensageiro divino. Tratava-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor identifica pelo vestuário e pelas palavras. Então, na verdade, era um encarnado. Ele tem a visão de um jovem macedônico que está encarnado e que veio falar com ele. Entendeu? Ele, Paulo, está encarnado. O jovem que falou com ele também estava encarnado. Só que o rapaz tem... Lembra do Eurípides Barçanufo? Bicorporeidade, esse jovem faz. Isso chama-se fenômeno espiritual? Não. Fenômeno anímico. Dois encarnados. Alexandre Aksakov estudou profundamente esse tema. Eu tenho até um livro chamado... eu até peguei essa semana. Ser médio ou não ser médio? É Demerval Pavel, o autor. Eu vou colocar. Muito interessante. É ser médio ou não ser médio? Demerval Pavel. Ele coloca 2 fenômenos. Primeiro ele explica tudo. Depois ele faz testes com a gente. Ele apresenta 2 fenômenos. E você tem que identificar qual é o fenômeno anímico, qual é o fenômeno espiritual. Aí ele descreve uma situação, aí diz, aí você tem que tampar. Ele bota a pergunta, é isso ou isso? Aí você, embaixo vem a resposta, você tampa a resposta. Você analisa o fato e responde, é isso. Depois você vê se você acertou. Muito legal, justamente para explicar isso aqui. Então, na realidade, Paulo identifica um jovem encarnado, macedônico, que veio falar com ele. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, porque ele não usou a palavra animismo aqui. Da simplicidade com que o mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Percebeu que ele falou do processo anímico, mas não usou a palavra animismo. E ele falou aqui, não precisa essas palavras bem complicadas. Então, ele mostra que isso é religião. E no livro, também maravilhoso, Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Esse livro também é publicado pela FEB e é um estudo que o Martins Peralva faz sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Esse livro aqui é um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. E o Martins Peralva, no capítulo 36, o título do capítulo, Animismo. Animismo. O Martins Peralva, ele pergunta assim, ele diz aqui, ele inicia assim, reveste-se de profunda sabedoria e oportunidade as palavras do assistente Aulus, que é o orientador espiritual do livro Dos Domínios da Mediunidade, Aulus, no capítulo Emersão do Passado, tá? Quando afirma que muitos espíritas vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. O próprio Emmanuel fala
que do futuro isso será muito bem usado. E aqui o Aulus fala daqueles que criticam e acusam os médiuns que ainda desenvolvem o processo anímico. E aí o Barthes Peralva coloca assim, ele faz a pergunta, que é animismo? E ele responde, animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos. Quer dizer, traz do passado, né, os próprios sentimentos, do qual recolhe as impressões de que se vê possuída. Então o cara vai lá no passado e traz do passado, né, os próprios sentimentos, do qual recolhe as impressões que se vê possuída. Aí ele diz aqui, a cristalização da nossa mente, hoje, em determinadas situações, pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos. Quando você cristaliza alguma coisa na sua mente, você vivenciou alguma coisa e cristalizou aquele fato da sua mente. Então ele está dizendo que isso pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos. Do mesmo modo que tal cristalização ou fixação, se realizada no passado, se exterioriza no presente. Se cristalizou no passado, esse fato vai aparecer agora. Se cristalizou agora, vai aparecer no futuro. A lei é sempre a mesma, agora, em qualquer tempo ou lugar. Muitas vezes, portanto, aquilo que se assemelha a um transe mediúnico, com todas as aparências de que há interferência de um espírito, né? Com todas as aparências de que há a interferência de um espírito, nada mais é do que o médium, naturalmente o médium desajustado, revivendo cenas e acontecimentos recolhidos no seu próprio mundo subconsciencial. Fenômeno esse motivado pelo contato magnético, pela aproximação de entidades que lhe partilharam as remotas experiências. No fenômeno anímico, o médium se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. O médium, nessas condições, deve ser tratado com a mesma atenção que ministramos aos espíritos sofredores que se comunicam. Percebendo, o doutrinador percebendo, ele deve tratar aquele médium, dar atenção a ele, a mesma atenção que ele daria a um espírito. Gente, eu ainda não acabei não. Quem quiser, eu acredito que esse livro tem em PDF na internet. Ele é maravilhoso, ele estuda o livro dos domínios da mediunidade. E esse capítulo aqui é o capítulo 36, chamado Animismo. E o Martins Peralva diz assim, nos fenômenos psíquicos comuns nos agrupamentos mediúnicos, há, por conseguinte, de se fazer a seguinte distinção. Então, na ciência dos fenômenos psíquicos, que acontecem em toda casa mediúnica, você tem que fazer duas distinções. A primeira, acontecem fatos anímicos. E a segunda, acontecem fatos espiríticos. O que são os fatos anímicos? São, como já acentuamos, aqueles em que o médium, sem nenhuma ideia preconcebida de mistificação, não é processo de mistificação, tá? Recolhe impressões do pretérito e as transmite. Por isso que ele falou, arroja, recolhe impressões do pretérito e a transmite como se por ele um espírito estivesse se comunicando. Isso é o processo anímico. E quais são os fatos espíritos? Agora, é interessante a gente perceber que os fatos anímicos e os fatos espiríticos fazem parte dos fenômenos psíquicos. Então, a gente tem fenômenos psíquicos, se dividem em dois, fatos anímicos e fatos espiríticos, porque os dois vêm de uma psique, não é?
Os dois. Por isso são fatos, fenômenos psíquicos, sejam anímicos ou espiríticos. E agora ele vai explicar o que são fatos espiríticos. Os fatos espiríticos ou mediúnicos, propriamente ditos, são aqueles em que o médium é apenas um veículo a receber e transmitir as ideias dos espíritos, desencarnados ou encarnados. Então, o livro que eu falei, Ser Médio ou Não Ser Médio, o Akizakov, ele trabalha com os fatos anímicos e espiríticos. Então, ele lança um fato, primeiro ele explica os dois, depois ele lança o fato. E você tem que saber se é um fato anímico ou espirítico, entendeu? E embaixo ele dá a resposta, você tampa a resposta, para ver se você está aprendendo. E aí o Martim Peralva conclui: o estudo e a observação ajudam-nos a fazer tal distinção entre fato anímico e fato espirítico. Uma pessoa encarnada também pode determinar uma comunicação mediúnica. Isto é, fazer que o sensitivo lhe assimile as ondas mentais e as reproduza pela escrita ou pela palavra. Então, eu tenho aqui um médium psicógrafo. Eu posso enviar uma mensagem mediúnica e o médium psicógrafo escrever, mesmo sendo eu uma encarnada. Percebeu o que ele falou aqui? Ele diz aqui, ó, uma pessoa encarnada também pode determinar uma comunicação mediúnica. Isto é, fazer que o sensitivo, que é o médium, ou psicofônico ou psicográfico, lhe assimile as ondas mentais e as reproduza pela escrita ou pela palavra. Quantos companheiros daquele abrigo, Maria de... esqueci o nome, ali de Jacarepaguá, daqueles nossos irmãos que tinham problema de paralisia cerebral, davam comunicação na nossa mesa mediúnica. Maria de Lourdes? Maria de Lourdes. Quantas pessoas, às vezes, dormindo... Uma vez eu atendi uma moça que ela estava num processo depressivo e ela tomou um remédio para dormir. E ela veio dar uma comunicação. E nós perguntamos, não sabíamos, né? Ela disse, ela disse, não, ela disse, eu moro em Copacabana, estou dormindo agora no meu quarto, eu tomei uns remédios para dormir. Mas aqui, eu vim aqui falar com vocês. Rose, Oi. existe também a possibilidade da pessoa estar em coma, né? E também da comunicação. Né? Exatamente. É como se ela estivesse dormindo. É. Não é? Então, é o que ele fala aqui. Olha, esse livro do Martim, ele vai estudando toda a obra dos domínios da mediunidade. Vamos avançar mais um pouquinho para a gente encerrar. Mais um parágrafo só. Mas não são só esses fatos positivos que vêm em apoio da nossa tese. Qual é a tese dele? A tese da verdadeira religião, que tem como alicerce todos esses fatos supranormais. Mas não são só esses fatos positivos que vêm em apoio da nossa tese. Também as manifestações inteligentes de qualquer natureza, ainda as que se apresentem como fenômenos mínimos. Por exemplo, a sabedoria precoce das chamadas criança prodígio, denunciando a pré-existência do espírito. Não é? A criança prodígio, ela tem um conhecimento de vidas passadas. Dão muito o que pensar àqueles que já cogitam do motivo real das coisas e se esforçam por sondar os enigmas da psique. Então, nós vamos parando aqui, né? Gente, não sei vocês, mas esse prefácio aqui do Caibar é maravilhoso. O que ele, desse preâmbulo, né? É um prefácio. O que ele tem nos ensinado nesse preâmbulo, que eu acredito que a gente deva terminar o ano, semana que vem, é maravilhoso. Né? Aqueles que não conheciam Caibar, eu, pelo menos, né,
Sempre gostei muito dele. E é para nos encantar. Porque realmente é, sabe, coisas fantásticas que ele vem nos trazendo, que ele vem nos esclarecendo, que ele vem nos ensinando e chamando, acima de tudo, a nossa atenção para uma série de coisas, não é? Então vamos dar uma paradinha agora de 15. Olha, são 19h25. Nós vamos voltar às 19h45, porque nós não demos o intervalo entre a primeira e a segunda aula, tá bom? Então vai ser uma paradinha de 20 minutos. 15 para as 8, 19h45, nós retornamos, porque hoje nós vamos iniciar o capítulo 13 do livro Nosso Lar, que está falando de perispírito e está sendo um prólogo para a próxima aula do Livro dos Espíritos. É no gabinete do ministro. Então, ele vai ser, assim, uma preparação para a próxima aula do o Livro dos Espíritos, porque nós já vamos nos encaminhando para o tema perispírito, tá bom? Então, vamos na paradinha aqui, 19h45 a gente retorna para concluir o nosso estudo de hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa, tem alguma dúvida? Vocês estão gostando? Façam só positivo dessa obra do Caibar, maravilhosa, né? Nós gravamos e vai tudo lá no site hoje mesmo. Quem quiser, é só ir lá no YouTube.